nome é Marta Damasceno, sou consultora científica da LifeMed, fisioterapeuta. Vamos falar um pouco sobre ventilação segura do paciente crítico. Quais parâmetros devemos usar? Então, os parâmetros iniciais de uma ventilação mecânica segura. Primeira coisa que nós precisamos entender e definir o perfil diagnóstico do nosso paciente. Um paciente restritivo, um paciente obstrutivo, é uma restrição grave, mecanicamente grave, com complacências baixíssimas ou não tão baixas. Como é que é a resistência da via aérea desse paciente? Quais as condições mecânicas, então, para que a gente possa ajustar os parâmetros de acordo com a necessidade mecânica daquela condição clínica? A gente não ventila uma doença, a gente ventila uma condição mecânica. E se falando de ventilação mecânica, a análise do peso corpóreo é de extrema importância. A nossa meta ventilatória é ventilar para um volume de peso predito. Nós sabemos, e está muito bem definido na Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, que os parâmetros iniciais de ventilação são compostos primariamente pela análise do peso corpóreo, pelo PBW, e a gente sabe que para homens e mulheres a análise é feita de forma diferente, né? Para homens, 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152,4 e para mulheres 45,5 mais 0,91 vezes a altura em centímetros menos 152,4. Então, você que vai iniciar a ventilação, obrigatoriamente terá que medir a altura do seu paciente, fazer o cálculo, e esse cálculo você encontra fácil na internet com tabelas já prontas que vão te direcionar para, então, o peso predito do teu paciente. Peso predito encontrado, nós vamos então pegar esse valor encontrado, multiplicar por 6 ml quilo peso, e esse é o parâmetro inicial de ventilação. Baseado nisso, nós vamos buscar uma pressão suficiente para o volume que eu desejo ventilar meu paciente. Para avaliar o volume corrente, se eu estiver usando o HRV 2020, necessariamente eu precisarei usar o sensor de fluxo LifeFlow, que esse sim vai me monitorar o volume corrente, o volume minuto, a frequência, bem como as curvas ventilatórias de fluxo, volume e pressão. Caso eu não esteja ventilando com o sensor de fluxo, qual é a opção? Estabelecer uma pressão de insuflação entre 15 e 20 centímetros de água acima da linha de PIP, ou seja, se eu tenho um PIP de 10, eu estabeleço mais 15, tendo então uma pressão total de 25 centímetros de água de pressão dentro do sistema respiratório. Com base na análise da gasometria, eu vou verificar se a pressão de insuflação foi o suficiente para gerar o volume corrente dentro de valores aceitáveis. A PIP, nós vamos sempre trabalhar com a melhor PIP para a condição hemodinâmica desses pacientes. Todos os pacientes críticos devem estar monitorados, preferencialmente com uma pressão invasiva monitorada, para que a gente tenha então a leitura da pressão arterial média. Então, a PIP vai fazer o papel de manter o alvéolo aberto, contudo, altos níveis de pressões em pacientes críticos pode promover hipotensão. Esses pacientes, rotineiramente, já fazem uso de drogas vasoativas para a manutenção da pressão arterial. Às vezes, o uso da PIP exagerado pode ser danoso. Então, a PIP ideal vai ser aquela que melhora o oxigênio, ou seja, aquela que mantém boa saturação de oxigênio e que mantém uma pressão arterial dentro do aceitável. A fração inspirada de oxigênio será ajustada para manter a saturação entre 92% e 95%, não mais. Já é sabido que a hiperóxia promove aumento na mortalidade. A nossa meta é trabalhar com fração inspirada dentro do aceitável para uma saturação entre 92%, 95%, no máximo 97%. A frequência respiratória, essa sim, será perseguida para a melhor PCO2, independente do ajuste de frequência que seja necessário. Trabalhar com frequências entre 18 a 20, 25, 30,
desde que a PCO2 esteja dentro do aceitável. Lembrando que nós não tratamos a PCO2, nós tratamos a acidose respiratória. E para essa condição de frequência respiratória, não se esqueçam de avaliar o pH. Nós podemos trabalhar com o paciente com um pH até 7,20 dentro de uma margem de segurança de PCO2 não muito maior que 80. Entendendo isso, que o volume é entre 5 a 6 ml quilo-peso, na SARA grave entre 3 a 5 ml quilo-peso, que a PIP é a PIP ideal para manter uma boa hemodinâmica e ajudar na saturação de oxigênio, na difusão do oxigênio, a FO2 para manter uma saturação entre 92 e no máximo 97 e a frequência respiratória ajustada para manter uma PCO2 dentro da normalidade desde que o pH esteja até 7,2, não menos do que 7,20, né? Nós já estamos passando então as dicas de uma ventilação segura. Na próxima aula falaremos então como ajustar os parâmetros no HRV 2020 para uma ventilação segura. Até a próxima aula.